Olá, boa tarde. Hoje, 10 de setembro de 2021, vamos começar a segunda aula desse seminário aqui do segundo semestre. Hoje o tema da aula é a passividade não é o paradigma da submissão. Vou tentar sustentar junto com vocês essa ideia, porque então ela quer dizer que não necessariamente todo sujeito submisso é um sujeito passivo, né? Ou não, ela quer dizer que não é porque existe uma cena, um cenário de submissão que você tem um sujeito passivo a ele, necessariamente, né? Outra coisa que eu queria pedir para vocês é que vocês abram as câmeras, por favor, porque senão fica bem difícil eu consegui falar para uma tela preta, assim, é mais fácil quando eu vejo quem são os interlocutores. Então, a passividade ela não é o paradigma da submissão, porque nem toda submissão vai implicar uma posição subjetiva passiva do sujeito, diante da submissão que ele está ali encerrado, né? Mas é claro que há alguns casos em que a passividade, sim, faz parte da submissão, né? Então, a minha ideia é hoje tentar construir junto com vocês essa divisão, né, a respeito da submissão. Há submissões em que a passividade está em curso, e na psicanálise, a passividade não significa para nada aquele sujeito bonzinho, né? Aquele sujeito que é de boa com tudo, não é isso que é a passividade. A passividade mostra desenha, né, para o psicanalista algo muito mais grave do que essa ideia do senso comum, de que se trata de alguém muito bonzinho, né, muito easygoing, né, não é isso. Né? A passividade quer dizer um sujeito desprovido de uma condição desejante. Né? A passividade quer dizer um sujeito que não é causado por um movimento de desejo. Né? Esse é o sujeito passivo ao qual a psicanálise se interessa e dificilmente consegue decifrar, né, o que acontece com esse tipo de subjetividade. Retomando um pouco, né, os pontos que a gente trabalhou na última aula, eu abri para vocês a ideia de que a submissão ela precisa ser lida ou ela precisa ser vista por no mínimo duas óticas, né? E eu sugeri que vocês lessem essas óticas nos tempos verbais, né? Ou na condição gramatical da submissão, né? Então, a ideia, né, quando vocês vão buscar a definição da submissão, vocês vão achar duas definições, né? A primeira submissão é aquela cena ou aquela situação em que o sujeito está obrigado a, né? Ele está ali de uma maneira capturada, né? Ele está aprisionado, ele está sendo um objeto que sofre a ação do verbo. Portanto, esse tipo de submissão é uma submissão que a gente lê como uma gramática na voz passiva. O sujeito ele se torna um objeto que recebe a ação do verbo sobre ele. Né? Ele é capturado, ele é abusado, né? Ele é torturado. Tá? E a outra vertente da submissão é a segunda acepção que a gente tem, que coloca o sujeito na voz ativa, ou seja, o sujeito ele é agente do próprio verbo da ação. Né? Vocês vão ver que uma das definições é um sujeito que tem uma disposição a, uma complacência a, uma aptidão para, uma obediência a, uma habilidade de permissão, uma habilidade de consentimento, né? Ou seja, ele não é o objeto, ele é aquele que faz a ação do verbo, né? Ou seja, ele é um dos agentes da própria submissão, nesses casos. A
Aí a questão, né, que se abre para a gente a partir do final da aula, da primeira aula, é como diferenciar, né, uma submissão na voz passiva com uma submissão da voz ativa, porque é fácil localizar nos tempos verbais, mas clinicamente, né, quando a gente recebe os sujeitos no consultório, a gente observa, e certamente vocês observam, um fenômeno que todo e qualquer sujeito que está se sentindo, né, aprisionado, se sentindo acuado, coagido, eles vão se narrar na voz passiva. Eles vão se ver como um objeto da ação do verbo, né? Não é muito, acontece, claro, mas é difícil chegar alguém aqui, eu estou sofrendo isso na minha casa e eu tenho uma certa responsabilidade. Existe isso, mas existe uma ideia de que eu sou um objeto e eu estou sendo sempre submetido a coisas que eu não quero, né? E há, né, aqueles sujeitos em que a gente percebe que o sujeito está ali, está sendo submetido a condições, às vezes, muito cruéis, né? Ele está sendo descaracterizado como um sujeito, né? Está sendo expulso como alguém que pode opinar, que pode existir, e são sujeitos que não se queixam, que sequer sabem da própria posição na cena, né? Então, são posições muito diferentes, mas, de qualquer maneira, a gente tem esse fenômeno, acho que o Zizek definiu como a visão em paralaxe, né? Toda vez que você vai se olhar na cena, você vai se ver, né, como um objeto, e não é porque o sujeito está narrando a ele próprio como um objeto da cena que ele não está sendo o agente da própria submissão em alguns casos, né? Então, a narrativa ela vem sempre nessa posição um pouco anamórfica, né? Ele não sabe muito bem o ângulo do qual ele está participando da cena. O ponto de abertura, né, do nosso encontro de hoje é para a gente explorar e ver a complexidade, não da voz ativa, porque isso vai ser assunto para a próxima aula, mas sim da voz passiva. Desses sujeitos em que não podem sair da situação de submissão, não podem sair da cena, porque eles estão capturados de maneira que o movimento está impedido ali, né? E aí a gente lembrou aqueles casos horrendos, né? Que a gente vê na mídia, um menino amarrado ao barril, a moça que foi capturada pelo pai no porão por 20 anos, enfim, né? Infelizmente, toda semana a gente tem notícia de um caso desse em que a submissão ela não tem a ver com a posição subjetiva, ela é a condição da cena. E aí eu disse para vocês que nesses casos só há um desfecho, só há uma quebra, só há uma ruptura da posição de submissão se há intervenção de um terceiro, né? Se há intervenção de alguém que vá e quebre a cena, né? Caso contrário, esse tipo de cena tende a se perpetuar. Por quê? Porque, ao contrário das cenas, por exemplo, de violência explícita, né, onde a gente tem agressão física, as cenas de crueldade, elas possuem um indicador um pouco diferente. Por quê? Porque a violência, quando ela entra em campo, ela tem um tempo finito. Ela dura o tempo em que durar a agressão. E aquela cena de violência acaba. Quando você tem laços de crueldade, o tempo é infinito. Você pode ter episódios de violência que começam e que terminam. Mas aquele laço, ele tende a ser ininterrupto. Por exemplo, a moça que ficou por 20 anos lá, né, trancada no porão. Ela tinha as experiências de violência.
Mas a crueldade, então, ela tem essa característica de ter uma expansão no tempo, que a cena da violência, da agressão física não comporta, né? Porque ou ela termina na morte do sujeito, né? E aí a cena se rompe ali, ou ela vai terminar e ela vai se reiniciar em outro tempo. Ela é feita de intervalos, né? Enquanto que você pode ter por anos a fio uma relação de crueldade ininterrupta, sem nenhum intervalo. Né? Dentro dessas situações de crueldade, tem essa diferença que a violência ela pode ser caracterizada como um ato. E a crueldade, porque ela se expande no tempo, ela é um circuito. Por que ela é um circuito? Porque nunca uma situação de crueldade deve ser assimilada como uma situação entre dois. É preciso haver no mínimo três para que uma situação de crueldade se perpetue. Tem o agente da cena, tem aquele que é submisso, né, ali na cena de crueldade, só que ela só se perpetua se a posição de um terceiro está num ponto cego. Ela só é reiterada se há um terceiro que não vê a reiteração, que não vê ou que finge que não vê. A questão é que a crueldade ela só se perpetua diante, né, da instauração desse ponto cego diante desse olhar terceiro. É a mesma cena quando a gente vê no retrovisor, né, e que você olhou, mas ainda assim não deu para ver o que estava ali. Né? Nem sempre o terceiro é um cínico. Às vezes o terceiro de fato não viu, né, o que estava acontecendo ali, como acontece, enfim, né, nos casos em que, por exemplo, a criança é abusada pelo padrasto, a mãe não sabe. Né? Enquanto o terceiro se mantém no ponto cego, a crueldade ela vai se expandindo no tempo. Né? E por isso ela é um circuito, porque o circuito se quebra a partir do momento em que o ponto cego é quebrado. E esse terceiro pode intervir na cena. Né? Não há crueldade que não participe desse tipo de dinâmica. Né? E isso explica, por exemplo, por que é comum, né? Hoje em dia a gente pode falar que é comum as vítimas de abuso ficarem muito tempo em silêncio. Né? Não é uma coincidência que as vítimas do médico Abdel e as vítimas do João de Deus ficaram por décadas em silêncio, não é uma coincidência. Né? Existia o circuito em que o terceiro que estava presente na cena, ele fazia essa função de ponto cego. Então, de fato, não havia nenhuma possibilidade de quebra desse circuito, e o silenciamento se instaurou como uma condição, né, para essas mulheres. Tem um filme maravilhoso, quem não viu, corre para ver, né, do Shyamalan, que chama A Vila, que toda vez eu agradeço o Mauro por ter me indicado. Na primeira meia hora do filme, né, eu estava duvidando um pouco do gosto do Mauro sobre ficção, mas é realmente genial, porque não é um filme de ficção, né, ele é um filme sobre a crueldade. E a história basicamente é a seguinte: é uma comunidade que vive numa vila, uma vila dentro de uma floresta, né, essa floresta tem limites ali, e uma comunidade muito pequena, né, e que tudo funciona, tudo vai bem, as crianças crescem ali, brincam, só que tudo vai bem com a ideia de que não é possível ir além da fronteira da floresta, não é possível cruzar a floresta, porque cruzar a floresta significa se deparar com a morte, né, e aí é uma floresta
com todas as características de uma floresta bem assombrada, em que a morte vai chegando, vai dando notícias, né? Os bichos aparecem mortos, tem ruídos, né? Você tem carcaças, né? Cada vez que um sujeito tenta dar um passo em direção a entrar na floresta, ele se depara com a possibilidade ali da morte, ele tem esses índices da morte ali. Tudo vai bem, então, com essa condição. Há uma impossibilidade de ir além. Aí, eu não vou, enfim, falar o final, mas eu vou dar uma pequena dica do que acontece. A questão é que, de fato, a floresta não era assombrada, né? Mas sim havia um pacto entre alguns ali da tribo, ali da comunidade, que exigia o não cruzar dessa floresta, né? Ou seja, alguns sabiam da verdade que estava oculta da cena, né? E esse pacto fazia com que a comunidade ali pudesse viver em paz, porque nada de ruim do mundo chegava até a comunidade, mas também ninguém dali poderia ver o mundo, ninguém podia cruzar a fronteira, né? E esse pacto de silêncio, desde que está na posição de um terceiro, que pode ver a verdade e que, quando vê, decide silenciar, é isso que agencia uma cena de que o outro não pode se mexer, né? Porque quando esse terceiro se é removido desse ponto cego, as coisas se mexem. Tá? Nesse sentido, o terceiro, ele não é um terceiro. O terceiro vai ser sempre a posição da sociedade, do laço social. Se tem alguém que precisa se remover do ponto cego, é o tecido social, não é que é o responsável, né? Ali, né, nessa ficção, você tem, então, aqueles que se paralisam diante da floresta e você vai ter aquela que vai precisar cruzar a floresta, aquela que, se ela fica, ela se depara com a morte. E se ela cruza a floresta, ela também vai ter que se enfrentar a morte, né? E é mais ou menos essa posição, e por isso o filme é genial, né, de toda e qualquer situação de quem está submetido a uma crueldade. Cada sujeito que foi submetido em algum momento, enfrentou esse dilema de que a tentativa de sair daquilo talvez implique se deparar com a morte. A morte num sentido metafórico, às vezes, mas real, às vezes. Né? E ficar é consentir com a própria morte. Né? O filme é genial porque é uma obra de ficção que faz uma metáfora. Né? O que são os refugiados, se não esse dilema da floresta? Né? Ou eles se lançam a cruzar o rio e precisam enfrentar, né, o assombrado da morte ali, ou eles ficam e acabam consentindo em morrer em vida, né, porque aquela vida que eles têm não é exatamente uma vida. Né? Então, esse é o dilema. Né? E aí, pensar a submissão é pensar se toda forma de movimento, se toda forma de cruzar a floresta, se toda forma de cruzar a fronteira, vai implicar sempre um desfecho potencialmente trágico ou um desfecho violento. Em geral, esse imaginário é o que impede um pouco as pessoas de cruzarem a linha, né? De tentarem sair. Mas não é só esse imaginário que vai impedir. Aqueles, por exemplo, que decidem cruzar o rio são aqueles que estão submetidos a essa lei do não poder cruzar. Não, você não pode abrir a porta e sair. Né? Eles estão submetidos, mas quando eles decidem dar o passo, quando eles decidem embarcar no rio, quando eles decidem pegar o filho, colocar numa jangada, eles estão provando que, apesar da cena de submissão, subjetivamente não há passividade.
Não tem nenhum consentimento em relação àquilo que ele está sendo submetido. Muito pelo contrário, né? Tem uma disposição muito ativa de fazer um movimento, ainda que ele não possa ir muito longe. Então, subjetivamente, a posição é ativa no sentido de provocar movimentos em busca de desqualificar aquela cena, de desmontar aquele cenário, aquele horror, né? Ainda que cruzar o rio seja ter que se deparar com outro tipo de horror, né? O que, né, chama, por exemplo, a atenção de relatos, né? A gente, isso tem essa característica como se fosse um saber compartilhado por todos, né? E não é à toa que os filmes em que a cena de submissão ela vai se desfazer são filmes que convocam a desfechos muito violentos, né? Por exemplo, a gente tem Bacurau, né? Quem assistiu Bacurau viu ali um filme que vai mostrando que para nada a passividade é o paradigma da submissão. Ali se trata de uma comunidade inteiramente submetida à invisibilidade social. Eles não têm água, tem falta de remédio, tem escassez de comida, escassez de condições de vida, falta tudo. Eles estão absolutamente submetidos ao descaso deste terceiro, que é o Estado. Mas não há na comunidade um que seja passivo diante disso, né? E o que a gente tem ali como o ponto interessante, né, desse filme é que lá onde eles foram colocados como puro objetos tal como o objeto de um videogame, em que o sujeito vai lá para atirar, já que a vida deles não conta, né, já que eles não são homens, não são humanos, né, então vão os americanos lá para, enfim, se divertir acabando com esses objetos. Então, o filme vai mostrando que lá onde eles são encarcerados como objetos, eles respondem como puros sujeitos, né? Condicionando o verbo da ação. Né? Quem responde e quem faz o outro como objeto serão eles. Né? Eles vão exterminar, eles vão aprisionar. Né? São situações em que a passividade não está em jogo, apesar da cena ser uma cena de submissão à miséria, né? Não há passividade subjetiva ali. O problema é que isso vai mostrando que a única saída da submissão, ela prevê essa violência de revanche, né? Como se esse fosse ou o destino é trágico, ou o destino é desaparecer da própria existência. Isso a gente está falando em relação àqueles que decidiram cruzar o rio, aqueles que decidiram não se amedrontar pelas sombras da floresta. Seria muito leviano e muito insano, por exemplo, supor, entretanto, que aquele que decide não cruzar o rio, né, ou aquele que não foi, na verdade, aí que está o erro, né, que ele decidiu ficar, né, que ele teve uma consciência ao ficar ali. Né? A gente tem as cenas aí das pessoas caindo do avião lá no Afeganistão. Né? Você não pode dizer que aquele sujeito ele decidiu ficar. Ele ficou porque ele foi derrubado, porque ele não coube, né? Ele não quer ficar, ele quer ir embora, mas não tem como. Não é que ele não quer cruzar a floresta, não é que ele não quer cruzar o rio, né? Não é que ele não quer, não é que ele está amedrontado de ir para enfrentar esse assombro da morte, não é isso. Ele simplesmente está impedido de cruzar. Né? E esses que ficam, sejam porque não conseguiram, né, se colocar ali dentro do
avião, ou seja, aqueles que não tiveram força de chegar ao aeroporto, por exemplo, esse sim, aí a gente merece qualificar melhor, né? O que está em jogo quando a gente fala de submissão, uma submissão passiva, né? Teve aqueles que tentaram, mas tem aqueles que não têm sequer força para se movimentar para ir até lá. Né? E você não pode dizer que esse sujeito está escolhendo ficar, que ele está fazendo uma troca, né? E que ele está achando melhor ficar. Né? Diferentemente de alguns relacionamentos em que você tem a cena abusiva, né? Você tem ali não só relacionamentos entre homens e mulheres, mas entre pais e filhos, entre chefes e empregados, né? Você vai escutando os relatos, pô, o cara fez isso comigo, ele fez de novo, e por que o sujeito está ficando ali? Né? E aí, quando você começa a perguntar para o sujeito, mas por que você se submete a isso, você acaba recolhendo uma crença de que ele está fazendo uma troca, ele está dando uma parte da existência, mas ele tem um argumento para ele ficar ali. Ah, é em nome do bem-estar da minha filha, é porque, enfim, eu não vou conseguir um outro emprego. Ele vai oferecendo argumentos que mostram que ele está participando ativamente da própria cena de submissão. Né? Ele vai te explicando por que ele não toma a decisão de cruzar a fronteira. Agora, há casos em que o sujeito não consegue sequer articular porque que há um não movimento. Né? E aí sim se trata de uma submissão calcada numa passividade, porque não se trata de uma decisão, né? Se trata ali de uma desintegração da possibilidade de desejar se mover. Né? E esses aí sim são os cenários em que não é que a morte pode ocorrer se decidir cruzar o rio. É porque o sujeito já está subjetivamente morto. Ele, como um jornalista que era amigo do Primo Levi, né, e eu não me lembro o nome dele, ele estava dando uma entrevista, né, a respeito o que ele achava, né, se a morte do Primo Levi foi um suicídio, se foi um acidente, se ele de fato caiu, né, no fosso do elevador ou não, né, e o jornalista falou, mas ele não morreu ali, ele morreu lá, no campo de concentração. Né? Então, se trata de situações em que o evento vivido ele é tão devastador que o sujeito não pensa que a morte vai estar lá ao cruzar a fronteira. Ele já está subjetivamente morto na cena. E aí não há sequer o desejo da cena ser desfeita. E são esses os casos em que a gente percebe, por exemplo, uma devastação em que a submissão jamais pode ser lida como uma escolha do sujeito, porque o sujeito continua ali. Mas ele continua ali porque não é porque ele está fazendo uma troca do tipo, se eu ficar é melhor para o meu filho. Ele continua ali porque já não há movimento existencial que diga a ele que ele continua na vida. Ele está na vida, mas ele está jogando como morto. E é aí que a gente entende por que as vítimas, né, dos abusos, né, por que esse silenciamento ele vai se perpetuar por décadas. Em alguns casos, em poucos casos, nós poderíamos fazer aquela leitura muito grosseira de que o sujeito tem medo, né? Não pode denunciar porque ele tem medo. Claro que tem medo, né? Foi ameaçado, né? A filha, né, do João de Deus, ela foi ameaçada. Se você falar, você tem a possibilidade da ameaça. Mas na imensa maioria dos casos,
o sujeito ele decide ali, né, numa decisão que não é uma deliberação, ele simplesmente vai silenciando a fala, justamente porque ele não tem a quem endereçar. Então, não é que ele pensa, é melhor silenciar, porque aí o meu chefe talvez ele vá embora, e aí pode ser que eu consiga. Não é que ele pensa, o silêncio é melhor. É que existe uma certeza de que não há para quem endereçar a fala, de tal ponto, de tal maneira que esse endereço vai sair do ponto cego. Todos os terceiros ao redor, eles são considerados como irremovíveis do ponto cego para esses sujeitos que estão em silenciamento. Então, aí se trata da passividade como fundamento da submissão, não porque o sujeito não quer sair dali, mas porque foi feito um desmanche da condição básica desejante, que é você se endereça a um outro, você demanda um outro, né? E aí que o Lacan fornece para a gente, né, algum subsídio conceitual para a gente começar a refinar o que está em jogo na submissão, né? Porque para a teoria lacaniana, eu prometi que parênteses, eu prometi que esse seminário não vai ter lacanês, né? Mas eu avisei que ele era apoiado na teoria lacaniana, né? Então, assim, que dá para acompanhar, mas não dá para abrir mão, né? Para quem não tem uma facilidade, ou enfim, para quem não tem afinidade com Lacan, mas é extremamente importante fazer essa diferenciação, porque, diferentemente do Freud, né, para quem o desejo ele era orientado para um objeto, o sujeito vai buscar um objeto, e, via de regra, é um objeto proibido, é um objeto que precisa ser interditado, e por isso o sujeito relança a sua busca, justamente porque então ele precisa encontrar objetos substitutos àquele que ele não pode mais ter, né? O Lacan vai pensar que o desejo não é o movimento do sujeito de um vetor, né, onde tem uma causa dirigida a um ponto objetal. O Lacan vai pensar que o desejo é um circuito, é um circuito onde da necessidade cria-se uma demanda, e a partir dessa demanda você tem notícias do desejo. Porque se eu demando algo a alguém, se eu demando ao Heitor, se eu demando a Sueli, se eu demando a Luísa, a Leila, eu estou mostrando que algo falta a mim. E isso que falta, né, vai mostrar que tem uma incompletude que me habita. E essa incompletude eu estou demandando que ela seja reparada desde um outro. Né? Então, para o Lacan, o desejo ele não é um ponto em que você vai buscar atrás do arco-íris. Acho que eu comentei com vocês que eu tinha um paciente que ele vinha para análise porque ele queria descobrir qual era o desejo dele. Né? Como se em algum momento ele fosse abrir, né, um baú e o desejo estivesse lá. Né? E o desejo, ele como a gente discutiu no Vociferarte, né, algumas semanas atrás, o desejo ele precisa de um cenário para acontecer. Ele precisa de vetores que sustentam a circulação desejante. E dentro disso, Lacan ele vai definir os vetores para ele. Né? Da necessidade vai partir uma demanda, e dessa demanda você tem a instauração da dialética desejante. Por quê? Porque aquilo que o sujeito demanda nunca vai ser exatamente aquilo que ele deseja. Mas é através da demanda que ele pode veicular o desejo. O Lacan, claro, vai refinar isso, né, com os grafos, né, e o grafo do desejo é a forma mais bem acabada desse circuito, além do esquema R, na minha opinião,
De qualquer maneira, é preciso pensar em condições em que há um curto-circuito na instauração dessa dialética desejante. Ou seja, no melhor dos casos, a coisa se instaura a partir desse engano. Eu vou pedir aquilo que eu não tenho, você vai recusar justamente porque não é isso que eu quero, né? Mas é assim que o desejo vai se movendo, né? E no melhor dos casos, ele vai se movendo de passo em passo, de engodo em engodo. O que acontece com aqueles sujeitos que a gente percebe no consultório que não usam esse artifício de demandar, né? Você tem aqueles que vão chegando e vão reclamando e vão demandando, mas há aqueles que simplesmente não endereçam demandas. Então, a gente precisa pensar que tem algum curto-circuito, né, ao nível da constituição subjetiva, porque esse cara, ele usa a palavra de uma maneira diferente daquele outro paciente que acabou de sair, né? E o Lacan vai falar de funções, né? Então, para ele, né, a função paterna é aquilo que vai instaurar essa possibilidade de falta em cada um. E uma mãe marcada pela incidência da falta vai ser uma mãe que vai, então, repetir a dialética desejante ao bebê que chega, né? Então, no melhor dos casos, você tem uma lógica enganosa de troca, né? Vai chegar um bebê no mundo e esse bebê ele vai ser acolhido. Para muitas mulheres, ele vai ser o sinal da salvação, então vai resolver isso, vai resolver aquilo, ela não vai mais estar sozinha. Para muitas mulheres, não, né? Para pais, enfim, né? Todo mundo que deseja uma criança em casa já deseja pensando numa troca, né? Eu vou abrir mão disso, mas vai chegar a isso, né? Vai ser difícil aqui, mas depois eu recupero ali, né? Então, cada família que vai acolhendo a possibilidade de existência de uma nova criança vai fazendo essa troca de lugares, né? Uma troca de investimento, né? São incontáveis, por exemplo, os casos das mulheres que chegam e falam, bom, eu parei de trabalhar quando meu filho nasceu e agora eu vou voltar. Fez uma troca, trocou, né? Ela está fazendo uma série ali. Se há no lugar simbólico, seja lá mãe, pai, seja lá da onde vem, né, da onde essa criança se instaura, se há uma troca dirigida a ela, ela provavelmente vai responder com uma dialética de troca. Ela também vai começar a pedir que o outro esteja em determinado lugar para que ela possa, então, parará, fazer isso, fazer aquilo. É aí que se instaura uma dialética desejante. E é aí também que a criança percebe que ela veio ao mundo submissa a, ela veio na condição de objeto, mas ela pode se valer dessa condição de objeto para também pedir coisas ao outro. E algumas aprendem muito rapidamente, muito cedo fazer isso. Quanto mais objetos perfeitos eles se tornam, mais são autoritários em relação aos pais. Mais pedem, mais comandam a vida dos pais. Quanto mais objetos eles estão na cena, ou seja, em tese, quanto maior a submissão, maior ali é o poder de troca dessas crianças. O que não é válido para todos, por exemplo, porque há aqueles que chegam no mundo que não entram em nenhuma dialética de troca. Há aqueles em que eles são meras extensões daquele outro que já existe.
Não é preciso dirigir a essa criança nenhuma pergunta, não é preciso questionar onde ela vai ficar, não é preciso nada, é um outro que detém o saber absoluto a respeito do que é a criança. E aí essa criança não é convocada a pedir nada, ela é alguém que vai usando a linguagem sem fazer da linguagem esse instrumento de endereçamento ao outro. Né? E o Lacan, que era muito respeitoso em relação à clínica da Melanie Klein, né? De todos os pós-freudianos, a Melanie Klein acho que era a única que ele verdadeiramente admirava, vai dizer, essa foi a boa sacada da Melanie Klein no caso Dick. Né? Quem era Dick? Era um menino psicótico que estava instaurado na linguagem, usava a linguagem, mas usava uma linguagem fora de contexto, usava palavras aleatórias para fazer a brincadeira com o carrinho. E a Melanie Klein foi introduzindo as palavras num contexto, né? Foi montando o cenário que dava significação àquelas palavras. Então, as palavras eram soltas, né? Igual você solta um monte de bexiga no ar. Né? O que a Melanie Klein foi ir construindo o cenário. Né? E o Lacan diz, quando ela constrói o cenário, alguma coisa acontece. Porque, a partir desse cenário, a criança começa a endereçar a fala dela a babá. Então, aquela fala que ela era solta no tempo e no espaço, ela começa a ganhar um endereço. O outro começa a ser convocado. Né? E o Lacan diz, o que a Melanie Klein fez com o Dick foi conseguir curar a função do apelo. Ela instaurou na criança a possibilidade dessa criança fazer um apelo. E a partir do momento que ela faz um apelo, ela cria uma demanda. E criando uma demanda, é aí que se instaura a relação dessa criança com o mundo. Né? Aqui o Lacan, né, do seminário de 53, 54, na página 102, falando do Dick. Abre aspas, estamos com o Dick ao nível do apelo. O apelo toma seu valor no interior do sistema já adquirido na linguagem. Ora, o que se trata é que essa criança não emitia nenhum apelo. É um sujeito que está ali e que literalmente não responde. A palavra não chegou a ele. Ou seja, ele tem a palavra, mas ela não chegou no seu uso de palavra. E aí, mais adiante, ele vai dizer o seguinte, perguntem-se o que representa o apelo no campo da palavra. Pois bem, é a possibilidade de recusa. Eu digo possibilidade. O apelo não implica recusa, não implica dicotomia, não implica a repartição. Mas vocês podem constatar que é no momento em que se produz o apelo que se estabelecem nessa criança as relações de dependência. Então, a partir desse momento, ele começa a depender da babá, né? Porque agora há um endereço da linguagem. Então, essa função do apelo é uma função que a gente percebe não instaurada em alguns sujeitos tomado por essa passividade estrutural. São sujeitos em que não existe o endereçamento da linguagem, só que é preciso ser um pouco rigoroso, né? O caso de que ele era um psicótico, né? Então, a passividade, essa passividade, ela só existe na psicose? Obviamente que não. Né? Então, o que acontece com os outros sujeitos que não são psicóticos, que não sofreram um abuso, que não estiveram no campo de concentração, que não são refugiados, e ainda assim aparecem mortos contra o próprio desejo. Esses são os sujeitos que nos intrigam. Né?
justamente porque você precisa complexificar qual é a condição estrutural que o mantém submisso, não porque ele pensa fazer uma troca, mas sim porque ele está se vendo como morto na cena. E são sujeitos em que, por exemplo, você não pode oferecer, não é uma questão de um oferecimento de um abrigo, né, como você vai fazer com um refugiado, né, por exemplo, ele está lá, né, mas ele existe enquanto um morto da cena. E o Lacan vai sugerir que há uma terceira condição, né? Você tem essa mãe desejante, né? O lugar, que é um lugar simbólico, né? Não é a mãe. Você tem essa possibilidade em que o sujeito não é tomado como alguém que precisa responder na cena, como foi o Dick. E você tem aqueles que chegam ao mundo. Não é que eles não foram desejados, mas é que eles são desejados como mortos. Há uma primeira troca. Ok, você fica na vida. A você eu te dou a vida, desde que você não se manifeste como um vivo. Então, a condição para que ele participe da dialética desejante é que ele seja um morto. E aí ele pode continuar vivo. São expressões clínicas que a gente vê em algumas crianças que passaram os primeiros meses da vida em abrigos, não em todos, né? Mas o Spitz fez um estudo sobre isso, né? Muito famoso. São crianças ali que não é que faltava alimento, faltava a posição do outro endereçar a ela alguma demanda para que ela pudesse responder. Então, eles eram cuidados, mas desde que eles não chorassem, não se manifestassem ali, né? Então, uma mãe que não deseja, mais uma vez, entendendo mãe como essa função, né, é diferente de uma mãe que deseja o filho como morto. Né? Aí eu sugiro que vocês olhem, né, na biblioteca do Vox o texto da nossa amiga Fabiana Grosso, né? Ela trabalhou sobre esse tipo de passividade com um filme belíssimo, né, que chama Marvin. É um filme francês, né? Depois a Fabi oferece as especificações, mas se trata de um jovem, né, que vem numa família em que ele vem na condição de resto, né? E ele vai passando pelas cenas da vida, né? E você o tempo todo vai ali se fazendo, enquanto espectador, uma pergunta, ele sabe que ele está sendo humilhado ou ele não percebe, né? Ele está ciente daquele ato sexual ali, ele está num ato sexual, ele está sendo abusado ou ele está consentindo, né? Um personagem que vai mostrando uma subjetividade absolutamente passiva, né? É muito própria daqueles que existem, mas existem enquanto mortos, porque existir enquanto vivo implica uma expulsão. E o mais interessante, se vocês acompanharem esse filme que é belíssimo, não é um sujeito que ele vai cruzando fronteiras, ele não vai cruzando florestas. Mas também ele não está achando que ele está fazendo uma boa troca ali. Né? Não é que ele está decidindo ficar, porque ficar pode ser melhor para A, B ou C. Ele está se movimentando por convites. As pessoas vão convidando, vão chamando. Né? O movimento nunca é dele, o movimento sempre é uma convocação do outro.
até o momento, né, em que nele se instaura a função de finalmente poder endereçar a fala, né? Ele começa a fazer teatro e essa fala é endereçada a um público, né? Isso vai mostrando que tem, né, um encarceramento de certas subjetividades pelos quais o tratamento da submissão não passa pela oferta necessária de um abrigo, não passa pela oferta de comida, não passa por você retirar o sujeito daquela casa em que existe uma violência. O tratamento desse tipo de submissão é conseguir, junto ao sujeito, fazer com que se instaure o outro enquanto um lugar possível de se endereçar à fala que não vai cair num ponto cego. Ou seja, o que precisa construir com esses sujeitos é a ideia de que o outro não é surdo e nem cego. E que vale a pena endereçar, vale a pena fazer um apelo, né? Aí, né, a gente vai entrando nos meandros da submissão, porque retomando aquelas perguntas, né, que são consequências naturais da exposição que eu fiz na primeira vez, né, como é que então a gente sabe, como é que a gente pode diferenciar o sujeito que está numa posição ativa da submissão e, portanto, ele está fazendo uma troca inconsciente ali, não é que ele é o agente único, é que ele é um comparsa da própria submissão. Ele é um dos agentes desse sujeito, dentro do qual ele só vai sair da cena se houver a injunção de um terceiro. Né? Como é que a gente sabe? Porque ambos vão chegar até você com a queixa de que não há saída. Ambos vão chegar até você com a queixa de que não tem como se mover. Mas é aí que está. Aí que vem a ideia de retirar a submissão do lugar comum. Porque, em geral, quando a submissão está na voz ativa, ela chega como queixa. São sujeitos que se queixam do outro, que reclamam, que vão fazendo barulho, né? Não aguento mais, não aguento meu marido, minha mãe, né? Olha só o que ele fez, né? Ela quase me agrediu, né? Olha, estou vendo mais uma vez, será que ele vai bater? São sujeitos que vão denunciando o tempo todo o estado de violência que ele vai ficando ali porque ele acha que está fazendo alguma troca, ainda que isso não seja consciente. Agora, os outros sujeitos, tal como o Marvin do filme, são sujeitos que estranhamente não se queixam. São sujeitos que vão narrando cenas que qualquer um ficaria atônito, mas há uma espécie de derrisão da própria existência na cena. É como se eles não pudessem, né, perceber que foram submetidos e que há uma outra possibilidade. Né? Por que eles não podem perceber? Porque está esfarelado da dialética deles um lugar do outro enquanto um outro de endereço. O único outro que ele consegue visualizar é esse do ponto cego no retrovisor. Então, são falas em que o sujeito ele vai narrando, ele vai saindo, ele vai entrando, ele vai saindo, ele vai entrando, até que você fala, mas você não vai se revoltar? E não é uma questão de instaurar o ódio. Não é uma questão de ir convidando o sujeito ao combate. Né? É uma questão de ir construindo junto ao sujeito a possibilidade dele se reconhecer como vivo. E, a partir desse momento, poder usar a fala enquanto um vivo, ou seja, endereçado, demandando.
né? É aí que a gente entende, né, que nem sempre a passividade vai ser o paradigma da submissão, porque há casos em que você percebe o sujeito sendo submetido e consentindo com aquela submissão, mas é um sujeito que vai ganhando respiros numa infinidade de queixas. Ao passo que há outros, e aí a gente entende um pouco mais conceitualmente o que está em questão nas décadas de silêncios dessas mulheres abusadas, não é porque elas tinham medo, né, da represália, ou é porque o evento traumático ele teve a potência não de quebrar o lugar dela, mas de quebrar qualquer aposta que ela tem no endereçamento da fala. E por isso as situações de crueldade, elas são um circuito, porque não basta que um fale, não basta que um denuncie, né? Você vai lá escutar as mulheres lá do médico que foram abusadas por ele, e teve um que falou, não, mas eu tentei denunciar, tentei falar. Muitas não falaram, mas teve uma que tentou. A mesma coisa no caso do João de Deus, não, fui na delegacia, instaurei um processo, né, correu um inquérito, mas o outro está no ponto cego. Né? Então, o que é preciso construir diante da submissão calcada nesse tipo de passividade é o lugar do outro enquanto um não surdo ao apelo. E é por aí que a gente começa a cogitar possibilidades de remoção da submissão que não sejam pela via da violência de revanche. Não precisa, nem toda solução precisa ser bacural, né? Sangue para toda parte, porque aí você sustenta a sua não submissão. Né? Instaurar o outro desde um lugar de um ponto não cego e não surdo é promover um tratamento possível para a submissão que não seja pela via da violência de revanche, né? Dessa violência como a única possibilidade de cruzar o rio. É claro que são situações gravíssimas, clinicamente falando, né? E são situações em que o analista, em geral, ele tende a se enganar achando que o sujeito sabe o que ele está fazendo na cena. E é preciso considerar que não é que ele está tentando ali, né, achar um bom álibi para ele se manter na cena, é o contrário disso. Né? É um sujeito que está com o circuito entre demanda e desejo completamente destruído. E antes de pensar em qualquer movimento desse sujeito, é preciso reconstruir com ele esse circuito, porque, obviamente, nem todos são psicóticos, como o Dick. Então, essas são as condições em que a passividade ela participa da submissão, e ela participa determinando a posição do sujeito. Na próxima aula, a gente vai ver o outro lado, né? Quando a submissão não é orquestrada por essa passividade. Quando a submissão ela entra como uma estratégia de troca. Né? E quando ela é uma troca, você tem um sujeito que inconscientemente, por vezes, e por outras vezes até conscientemente, ele vai dar ao outro uma parte da própria existência, porque, em troca, ele tem uma crença que está sendo sustentada ali como benéfica a ele. E aí eu gostaria de deixar para vocês as sugestões, né, para que vocês possam participar do próximo encontro com as imagens, né, desse outro tipo de submissão. Então, para quem quiser acompanhar o que eu falei hoje, né, tem esse filme maravilhoso, Marvin,
tem esse do Shyamalan, né, do A Vila. E para a próxima, eu sugiro que vocês vejam o filme O Leitor, também um filme muito interessante, um pouco mais comercial, mas muito próprio para o nosso tema que está no Netflix, que é o Tigre Branco, né, um filme sobre um motorista indiano, e que leiam O Processo, do Kafka. Porque com esse cenário a gente vai entender um outro tipo de submissão em jogo, que é uma submissão que tem uma finalidade, né? Essa tem um endereço, né? Essa tem um cálculo do sujeito para manter-se submisso a, tá? Coisa que não tem quando a passividade entra nesse tipo de subjetividade, né? Seja porque o lugar que o sujeito chegou ao mundo foi um lugar em que ele foi desejado como morto, ou seja porque ele passou por um evento que teve a potência de destruir o circuito desejante dele, e que a partir de então ele passa a ser não o resto da mãe, mas ele passa a ser o resto do mundo. Não dá para retomar o vetor desejante, porque não é que a mãe o deseja como morto, é porque o tecido social o deseja como morto. Seria melhor que não existisse, né? Seria melhor que não tivesse ali, né? Que não tivesse refugiados. Então, o circuito ele vai sendo instaurado, né, de tal maneira cruel que as condições de estruturação da constituição subjetiva elas são reiteradas a partir do momento em que o sujeito passa por um evento com essa potência destruidora, como alguns tipos de abuso, uma guerra civil, né, ou condições desumanas, e ele ainda assim se vê diante do olhar da sociedade que podia demandar algo, ele se vê como aquele que é desejado ali, mas ele é desejado como morto. Então é melhor ele não endereçar a fala a lugar nenhum. Enfim, um tipo, é uma particularidade. A passividade é uma particularidade da submissão, mas não é o paradigma dela, e na próxima aula a gente vai ver o outro lado. Oi, Dani. Tudo bem? Olá, Vinícius. Quero te agradecer pela aula e quero deixar uma indicação de um filme também do Shyamalan, que é Tempo, se chama Tempo. Não vi esse ainda. Também trata das questões da submissão e sensacional. Era só isso mesmo, essa indicação. Obrigada, Vinícius. Rosângela. Oi, Dani, boa tarde. Olá, Rosângela. Eu fiquei pensando, quando você cita o Primo Levi, porque, assim, se ele foi desejado como morto, porque ele vive uma situação traumática, né? E aí, depois disso, quando ele sai, ele escreve livros, ele dá palestras, ele tenta se ressignificar. Eu entendi assim, como sujeito, né? E não como morto, não aquele que deve morrer. E aí tem essa fala de que ele estaria morto desde o início, desde o princípio. E aí eu fiquei com uma dúvida. Então, assim, eu entendo o Primo Levi como uma aposta de saída. O que ele tenta fazer é uma saída desse lugar, né? Tudo que ele escreveu, ele está ali repetindo, né? Os textos se repetem, entende? Eu queria que talvez você pudesse falar um pouco disso, né? Por que será que não ajudou ele a sair dessa posição? É muito complicado, né? Sempre a gente fazer elucubrações sobre um sujeito que, enfim, né? Não estava ali no divã, né? Tem uma maneira de olhar, né, que é essa, né? Ele escreveu, ele tentou, né? Ele fez, né? Ele foi produzindo
Ele tentou fazer da fala dele esse vetor, né, de endereçamento para o outro. A partir do momento em que ele volta a ser um homem, né, que esse é o título, né, do livro dele, né, é isto, um homem. Então, a partir do momento em que ele pode ser um homem no sentido humano, novamente, né, ele começa a endereçar a fala a um outro, né, e vai produzindo livros, que isso foi uma tentativa de ressignificar? Pode ter sido. Acontece que o Holocausto, ele foi um evento de uma magnitude que aquilo vivido, né, teve uma função, né, de remover para o sujeito que esteve no campo de concentração qualquer aposta no outro não cego. Então, assim, é uma coisa que ele está tentando falar, ele está endereçando, só que ele tinha um sonho de repetição, que era, ele sonhava que ele estava à mesa com as pessoas contando e que ninguém escutava, né? Ou seja, a magnitude foi tamanha de que, por mais que ele escreva, por mais que ele enderece, não havia mais a possibilidade do outro ser reconstituído como um não cego, que foi uma cegueira do mundo. E essa cegueira talvez inviabilizou para ele, né, a ideia de que aquele apelo a posteriori, né, perde a função, porque não é uma coisa dele, ele não conseguiu não viver mais, né? Aquilo foi vivido de uma maneira em que não há como considerar a presença do outro, já que aquilo aconteceu, né? E a ideia de que a crueldade ela faz esse pacto de silêncio como uma condição de existência desse tipo de devastação, ela é tamanha porque não é que os alemães ali, eles anunciavam que a solução era enviá-los ao gás e que a solução era matar todo mundo, né? Isso era mantido sob segredo, né? Enquanto a guerra estava, isso era mantido sob um segredo. Inclusive, eles tinham códigos, né, para falar sobre isso, entre eles, né? A Cruz Vermelha foi, né, e não viu isso. Então, como assim? Você não viu as câmaras de gás, né? Mas esse ponto cego, ele estava instaurado para ele a partir do momento que ele saiu dali de uma maneira definitiva, né? Uma coisa é o vizinho não ver, outra coisa é o mundo não ver, né? Então, acho que você tem um tratamento possível, que é instaurar a função de endereçamento da fala, porque não é a maioria, né, Rosângela? O que a gente sabe dos relatos dos sobreviventes dos campos é que são sujeitos que abriram um pouco mão da vontade de falar, né? Assim, silenciados, mas não porque eles querem dizer alguma coisa e não está saindo. É justamente porque o outro não pode estar mais nessa condição de endereçamento. Falar, para quê? Né? Assim, então, qual é a função da fala, se não foi para evitar a tragédia? Qual seria, então, a função? Né? Acho que você pensa um tratamento possível, mas em alguns casos está irreversível. A devastação acabou com a possibilidade do outro ser tomado como endereço, né? E aí não adianta tratamentos, né, no sentido de fazer dinâmicas, né, para que o sujeito fale, né? Não é que ele quer falar e não consegue falar, é que não tem função mais a fala.
Então, eu penso que pode ter sido isso, né, em questão. Olá, boa tarde. Olá, Júlio. Daniele, primeiramente, assim, parabéns pela sua construção, achei muito interessante o modo como você foi edificando as coisas aí para chegar a esse ponto. Mas eu tenho uma pergunta, assim, que ela talvez ofereça um outro ponto de vista para essa estrutura ternária que você colocou, né, como sendo da noção da crueldade, que você falou algumas vezes ao longo do seu discurso, uma palavra que me pesou bastante, assim, né? Você falou endereço, ao invés de endereçamento, né? Quer dizer, quando o endereçamento a um terceiro, nessa estrutura da crueldade, faz desse terceiro um endereço, né? Além de ser um endereçamento. Isso. Eu fico pensando como isso pode tornar esse lugar terceiro, para além de um lugar cego, surdo, né? Alguma coisa que diz de um código, né? De um lugar, assim, esse terceiro como um lugar que, de uma certa forma, pode dizer que tipo de crueldade pode ou não ser feita, né? E eu digo isso porque, enquanto você foi falando, eu me lembrei também do modo como, bom, pelo menos o Lacan descreve o Sade, né? O Marquês de Sade. Por mais que tenha todo aquele edifício imoral da parte dele, há um terceiro que constitui para ele, para além de um endereçamento, um endereço, né? Um lugar, assim, que é esse ser de suprema maldade, daí ele faz essa construção. Então, eu fico pensando se, quer dizer, para além de reconhecer como uma via de saída para essa estrutura de crueldade, esse terceiro como surdo-cego, né? Se a gente não poderia ver também que ele constitui um lugar de modos de crueldade, né? Eu fico pensando também muito contemporaneamente, a gente viu isso há poucos dias, né, no 7 de setembro, essa calamidade social, de pessoas que têm ciência de todo o peso histórico de um movimento fascista, de todo o peso histórico de um movimento supremacista, quer dizer, não é um outro cego e surdo, mas é um outro que constitui um lugar que valida alguma crueldade, né? Então, quer dizer, como pensar uma alternativa para esse sujeito, além de tentar, né, dar um estalo nesse terceiro, mas para que esse sujeito reconheça um modo específico de crueldade que vige ali. E esse terceiro tendo ciência e mesmo assim perpetuando isso, né? Como é que a gente pode pensar isso também na psicanálise, né? Acho que se conseguirmos, né, resolver ou ter algumas respostas para a sua pergunta, o mundo vai ser melhor. A tua colocação é muito importante, Júlio, porque ela chama atenção para a cegueira do terceiro, né? O que eu tentei mostrar é que enquanto esse terceiro ele é cego, ele não é um terceiro. Tá? Ele é assimilado como também o algoz da cena. Né? Enquanto o terceiro ele está cego ou ele está se fazendo de cego, ele não conta como um terceiro, ele conta como a díade. Né? Ele é uma extensão do algoz. Né? E aí eu acho que esse é o ponto. Né? Como fazer intervir um terceiro quando você não tem um algoz, mas uma legião de algozes. Né? E aí toda a dificuldade, né? Por isso eu digo que a tua pergunta é tão importante, porque são perguntas que vão colocando encruzilhadas, né? Porque as respostas, elas podem ajudar, né? O mundo a ir quebrando esse tipo de coisa. Agora, o que a teoria lacaniana, né? Porque eu não sou uma cientista social, né? E eu acho que tem pessoas muito qualificadas que conseguem
pensar o campo social por intermédio de instrumentos muito válidos, né, principalmente da lei, né, do sistema jurídico, enfim. Do ponto de vista de uma psicanalista, né, a única coisa que eu consigo pensar, justamente porque eu vou usando a teoria lacaniana para poder ler o mundo, né, é que, infelizmente, esse tipo de quebra ele acontece por contingências, porque são discursos instaurados, e um discurso ele tem 4 lugares, ele tem o lugar do agente, ele tem o lugar do outro, ele tem o lugar da produção e ele tem o lugar da verdade. O agente, eu não sei se você tem familiaridade com a teoria lacaniana, Júlio, mas o agente, ele repousa sobre a verdade. E o Lacan introduziu uma ideia que eu acho que é muito genial, porque para a verdade não chegam setas do discurso. As setas da verdade, elas atingem o agente. Então, não é que a pergunta seria o que fazer, né? A tua pergunta é o que fazer para que este terceiro, né, não seja cego, né? E não é uma questão de fazer como é que ele pode ver a verdade, né? Não é a pergunta não é como é que ele pode acessar a verdade da crueldade que ele está sendo um agente. A ideia, né, é que a crueldade ela vai se perpetuando quando você tem encobrimentos dessa verdade. Só que a verdade fala, a verdade ela vai chegar, e ela chega como irrupções. Daí que a única maneira, né, pensando numa esfera macroscópica, é você ter preservados, né, o que não pode ser silenciado são, por exemplo, o papel da imprensa, né? Sites como o Intercept é uma verdade que explode, né? Ela vai servir para liberar todo mundo da cegueira? Não, mas a partir do momento em que ela explode, ela toca. Às vezes ela toca um, ela toca outro, né? Você não tem, e aí que é infelizmente, né? Você não tem direções que vão ter efeitos de massa, né? Você vai ter efeitos de verdade que vão tocar um, e aí mais um, né? Então, agora, por outro lado, né, a partir do momento em que essa verdade ela começa a espirrar de um lado, a espirrar do outro, ela começa a tocar vários agentes, né, ela acaba também, né, constrangendo, né, um poderio desse agenciamento, né? Se é uma num canto, né, é uma coisa, agora se é uma, daí depois outra e depois outra, por isso que eu digo que a estrutura é uma estrutura de circuito, né? Não basta uma, é preciso que venham sempre a segunda, a terceira, né? Então, acho que o ponto triste disso é que acaba sendo uma contingência, né? Quando a verdade aparece dessa maneira, a constituir o outro como um endereço, né? Mas aí eu aposto que você tem também, né, possibilidades de constituições de lugares que de antemão não são tomados como um endereçamento, né, mas que passam a ser. Né? Hoje em dia, por exemplo, a gente tem um jornalismo muito denunciante, né? E o jornalista ele não é um agente público, né? Mas você percebe pessoas que elas não procuram a polícia, mas procuram um jornalista, né? Isso é a constituição de um endereço, lá onde o outro endereço fracassou para o endereçamento. Na polícia eu não posso confiar, mas eu tenho um jornalista aqui que é meu vizinho. Penso que é por aí, João.
Oi, Daniele, obrigada aí pela construção que você está trazendo para a gente. Fazer uma pergunta, acho que um comentário para a gente pensar um pouco mais sobre quando você vai diferenciando a submissão orquestrada por essa passividade e a submissão por troca, né? Porque me parece, pelo que você vai trazendo, que localizar qual dessas submissões que está preponderando no funcionamento do sujeito parece que muda totalmente a direção de tratamento, né? Quando a gente fala, por exemplo, em clínica lacaniana, a gente vê um certo coro em relação a uma aposta de inconsistência do grande outro, né? Tem uma certa construção em torno disso. E quando você traz, por exemplo, essa submissão orquestrada por uma passividade e a tentativa de instauração de um outro que se endereça, me parece que tem uma direção diferente aí, né? Que é a instalação, essa palavra não é muito bem-vinda no campo lacaniano, mas eu acho que o Winnicott trabalha muito bem com a questão da esperança, né? A esperança de demandar alguma coisa e alguém fazer alguma coisa com isso, que não seja só repetir o ponto cego, né? Mas, ao mesmo tempo, você também tem insistido nos 2 encontros a respeito da violência não ser a única via de tratamento da submissão, né? Trazendo o filme do Bacurau. Eu fico pensando, Daniele, tem alguns trabalhos, por exemplo, que mostram bastante mães e pais de jovens negros assassinados no Brasil, né, que é um tema muito próximo da gente, o genocídio da população negra, né? E esses pais, eles insistem em ir na polícia, em vários dessas instituições e denunciar, só que essas denúncias, elas não ganham a dignidade de um endereçamento ainda, né? E eu fico pensando em que ponto que a violência não chega como a última resposta para muitas vezes um tecido social que insiste em se fazer como ponto cego, né? Porque me parece que tem um movimento aí de desmentir o tempo inteiro. Alguém denunciou o ponto cego, logo em seguida vem um movimento outro, né? Eu queria que você me ajudasse a pensar um pouco sobre isso. É ótima, gostei, né, da tua leitura, né? Tem uma insistência tem a denúncia e reitera, assim, né, o ponto cego, né? Acho que é isso mesmo que acontece e é isso mesmo que vai fazendo com que as pessoas se encarcerem nesse desmanche, né, da dialética desejante, né? Então, assim, às vezes ela desejou num primeiro momento, ela demandou, ela endereçou e caiu. A segunda vez não deu em nada, a terceira vez isso vai causando, né, essa posição de embotamento e de desistência do uso da palavra, né? Então, para que falar, né? Eu vou lá e vou fazer, né, com as minhas próprias mãos, né? Eu não tenho a menor dúvida, de que a violência é uma das saídas, né? E é por isso que vivemos num país tão violento, né? Não é porque é um país de pessoas que curtem mais a violência do que os nascidos na Noruega, né? Não é isso. Né? É porque a violência ela se apresenta como uma das saídas possíveis. Né? Lá onde eu fui um dejeto, agora eu sou alguém que comanda a cena, agora eu sou o sujeito da cena. Né? Então, lá onde eu fui invisibilizado, agora você vai ser obrigada a me ver, porque eu estou aqui com uma arma na mão. Né? Então, isso é certamente uma saída. Como eu disse, né, eu tenho muita reticência em fazer grandes análises sociais, porque eu acho que há pessoas muito mais gabaritadas para isso, né? E, por exemplo, dentro do campo do direito, né, você tem um conceito que é o legítima defesa. Né? As leis elas vão tentando, né, ir acomodando um pouco, né, as saídas, né? E você vai ter aqueles que vão o tempo todo teorizar a respeito dos motivos pelos quais aquela violência está ali, né?
Acho que a posição de um psicanalista, ela pode contribuir, porque, em geral, a gente é muito pego num engodo de que você precisa oferecer, né? É preciso mover pelo sujeito, né? Você precisa tirar daquela casa, né? Precisa fazer alguma coisa para que a condição seja uma condição um pouco mais humana, né? Agora, o que a gente sabe fazer de melhor, e eu considero isso como uma saída muito válida, é se sustentar como um intermediário do endereçamento, né? Um psicanalista, ele vai ser um ouvido não surdo. E esse ouvido não surdo, ele pode ganhar uma voz num lugar onde a voz daquele que foi ouvido não chega. Mas, para que isso aconteça, não me parece que seja, então, a ideia de que um psicanalista ele deve ser um militante, né? Por quê? Porque a militância ela vai convocar, né? Ela vai convidar todos para aquela pauta. E quando um sujeito chega até você muito devastado, ele já está muito cansado de ser um na multidão. Ele precisa ser escutado como um. Então, é sustentar uma transferência para aquele sujeito. E que aquele analista ele possa ser considerado, em primeiro lugar, um endereço da fala daquele sujeito. E, a partir daí, né, ele pode se valer de articulações que vão pensar ele como um de muitos, né? Mas todo o problema é que, a partir do momento que se pensa como um de muitos, se corre o risco de se invisibilizar. Então, acho que nós estamos sempre numa linha muito tênue, né? A partir do momento em que se sustenta um analista como um ponto não cego, né? Você tem uma possibilidade de construção, né? Como um ponto não surdo, mas é uma construção para aquele sujeito, né? E é por isso que, enfim, as clínicas são tão importantes, né? As clínicas de rua, né? Não porque elas vão oferecer ali um acolhimento, mas porque, às vezes, aquele encontro ele tem essa função de constituir um endereçamento. O que acaba caindo um pouco em descrença das populações ali, porque é uma circularidade muito grande dos analistas, né? Então, ali não é reiterado, né, sempre o mesmo, né? Às vezes é possível ter, às vezes não é possível ter, né? Mas quando o encontro acontece, ele tem uma potência que não tem qualquer outro encontro coletivo. Finalmente, houve uma escuta para aquela fala. Me parece que existe um limite, né, daquilo que é possível fazer desde uma visão da psicanálise. Eu sou bem consciente desse limite. Até porque você tem outros agentes, você tem outros profissionais que têm instrumentos cujas ações podem ter uma expressão coletiva muito efetiva. Então, associações, enfim, de advogados que se dedicam a certas causas, né? E aí você tem outros instrumentos que nós não temos. Dani, teria agora a Amanda, o Heitor, a Venúzia e o Alexandre. Tá, eu vou pedir, então, para que vocês façam perguntas mais breves, porque a gente precisa encerrar, tá? Tá bom. Boa tarde a todos. Obrigada, Daniele.
pela discussão promovida aqui. Pegando até esse gancho que você trouxe do Primo Levi, né, o questionamento que ele faz, é isto um homem? A gente pode pensar, então, que essa destruição da possibilidade de endereçamento da fala a um outro como uma espécie de paradigma da desumanização, porque eu tenho tentado pensar a desumanização pela via da psicanálise, e aí isso acaba se entrecruzando justamente com essa posição de objetificação. Então, queria te ouvir um pouquinho. Muito obrigada. Certamente, acho que vai por aí. Eu aposto nisso, né? É uma espécie de paradigma da desumanização, a inconsistência da possibilidade de endereçar a fala. Né? Heitor? Retomando a questão que eu acho que foi a Rosângela que trouxe, do Primo Levi, em nossa pesquisa no Vox sobre crueldade, eu fiz uma abordagem que pegava justamente o aspecto da expressão, de colocar, levar a público por escrito essas vivências da crueldade, o quanto isso poderia ou não deslocar o sujeito para até uma perspectiva de cura. E no caso do Primo Levi, apesar de ele expressamente se colocar como objetivo de vida a denúncia daquilo passado no campo de concentração, eu acho que a palavra da Rosângela, por si, é bem expressiva. Ele repetiu, ele ficou nesse discurso, né? Me parece que ficou como que aprisionado ao sonho que ele havia tido da não escuta, onde ele volta para a família, ainda preso, e fala e conta e descreve o que havia passado e ninguém o ouve. Parece que a repetição, ele ter se fixado nessa função de porta-voz do infortúnio, justamente o aprisionou, ao contrário de outro, também jornalista, também profissional da palavra escrita, que eu trato no trabalho que então eu produzi, o Flávio Tavares, que é um jornalista brasileiro, que leva 20 anos para tratar, para dar voz àquilo que havia passado, Sim. mas o faz e fecha. Sim, para quem tiver interesse, pessoal, né, esses trabalhos que eu mencionei, eles estão todos na biblioteca do Vox, né, então tem o trabalho do Heitor Amilcar, tem o trabalho da Arlete, de Israel, tem o trabalho da Fabiana Grosso, tem o trabalho da Ana Maria, todos eles tratam de alguma vertente da crueldade, né, e eu cheguei no tema da submissão justamente por ter estudado antes a crueldade. Né? Por fim, eu vou escutar mais uma última pergunta. Sim, a Venúzia. Venúzia. Olá, boa tarde. Boa tarde. Quero agradecer, achei muito importante toda a sua fala e as perguntas dos colegas. Inclusive, eu acho que a minha já foi um tanto respondida, assim, mas quando você traz a questão desse ponto cego, que isso pode estar contido numa comunidade, numa sociedade, e eu pensei numa questão em relação a famílias, né? Que às vezes isso acontece de ter uma díade ali, uma relação de crueldade, e que o próprio opressor não está percebendo que isso está acontecendo. Talvez uma pessoa que já foi oprimida e que se queixou e que não foi escutado, acaba repetindo aí, ocupando esse lugar, né, de cruel sem se dar conta. E todos em volta ficam nesse ponto cego. E um terceiro, a minha pergunta é, uma outra pessoa, digamos que a carta foi endereçada, foi para um endereço errado, mas que foi aberto e alguém denunciou.
como no caso aí dos jornalistas que você citou, né, do Intercept. Então, assim, esse outro que lê essa carta que não era endereçada, que papel, que função ética, né, de forma ética, ele poderia conduzir isso, sem ter sido pedido, né, para ele especificamente, como mostrar, ou denunciar, ou contribuir para que saia desse circuito aí. Acho que é por aí. Acho que a carta que é aberta, né, ela acaba chegando a um destino, ainda que ele não tenha sido o destino visado, né? A respeito desse que reproduz a crueldade que ele sofreu, né, me parece, Venúzia, que ele não é um caso diferente dos casos da troca, né? Porque é como se houvesse uma troca já feita, né? Em algum ponto eu doei a minha existência e agora eu vou fazer valer, né? É o outro quem tem que doar para mim, né? Então, assim, como eu disse, você tem trocas que são absolutamente inconscientes e tem umas que são calculadas, né? Em geral, e aí você tem alguns estudos nas ciências sociais, né, falando, né, que não é incomum que uma vítima se torne um abusador, né? Mas para além, né, de toda aquela leitura de que é possível extrair um gozo dessa posição, você entra numa dinâmica de troca, né? Lá foi a minha vez, agora é a sua. Isso é um circuito de troca, tá? Gente, infelizmente eu preciso encerrar, eu sei que teriam mais perguntas, eu gosto muito de responder a pergunta de cada um de vocês, a gente tem uma outra atividade que começa agora no Vox, eu preciso encerrar a nossa reunião para que essa outra atividade possa começar, tá? Quem quiser pode me enviar as perguntas ou pelo Instagram, ou então pelo e-mail, ou então guardar para a próxima, que vai ser em outubro, tá bom? Então, a gente se encontra no dia 8 de outubro, eu vou falar da submissão como máscara, e seria muito legal que vocês vissem esses filmes que eu indiquei, principalmente o Leitor, tá? Dani, se puder dar uma sugestão, se quiserem mandar também os comentários ou as perguntas para o contato, pode mandar e eu te repasso. Isso, aí vocês podem mandar para a Daiana que ela repassa para mim. Ótimo, Daiana, muito obrigada. Boa tarde a todos. Bom final de semana. Tchau, tchau. Tchau.